Olá, pessoal! Esse vídeo está sendo gravado com o microfone do iPhone e com a câmera do Mac, coisa que eu nunca fiz antes. Eu espero que esse áudio não fique muito ruim. Se ficar, eu vou dar uma comparada. Olha, tem cachorro correndo, tem criança gritando, tem mãe esperneando, tem filho chorando, para saber como que eu organizo a minha produção de conteúdo. Tanto aqui para o YouTube, lá para o Instagram, lá para o Instagram do estúdio, para o Instagram do LR Design e o Instagram do LR Create. Preciso repetir. E também ainda tem o TikTok aqui e ali. Mas bora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês na prática no Notion. No caso aqui, eu não vou te ensinar a montar um igual ao meu. Eu vou te ensinar como que eu uso o meu. E quais são as visualizações, quais são as configurações. Até porque esse material ele vai estar disponível em alguns dos meus cursos, ainda não sei ao certo qual. A ideia aqui é você entender os princípios que eu uso para organizar meus conteúdos, que foi o que funcionou comigo, certo? Porque isso é muito importante, porque você pode duplicar a forma de organização de qualquer pessoa, mas você tem que ver como que você vai utilizar no seu dia a dia para ele fazer sentido com, com você, com a sua forma de se organizar, com a sua forma ali no dia a dia de visualizar tudo isso, beleza? Então, primeiro você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em particular, vai clicar aqui em adicione uma página. Adicionou uma página, você vai vir aqui embaixo, certo? Você vai vir aqui, ó, em base de dados. Clicou em base de dados e você vai colocar nova base de dados vazia. Você pode pedir para a IA construir para você, mas como eu falei, a ideia é você construindo da forma que fica mais útil para você. Feito isso, você vai mudar para aqui, ó, você vai clicar aqui em tabela, você vai editar a visualização e vai colocar aqui, ó, layout quadro. Feito isso, só duas coisinhas. Clicou aqui nas configurações, veio em editar propriedade, você vai adicionar uma nova propriedade. Essa nova propriedade você vai colocar em selecionar e aqui você vai colocar nas opções adicionar uma opção. E aqui nas opções você vai colocar os perfis que você quer gerenciar. Por quê? Ah, Aline, mas eu quero organizar só o meu perfil, eu quero organizar só o meu perfil da minha agência, do meu estúdio, enfim, eu não quero organizar mais de um perfil. Beleza, mas o princípio que eu uso é literalmente olhar diversos perfis em um lugar só. E não ficar entrando em um para um perfil, entrando em outro para um perfil, entrando em outro para outro perfil. E porque também que eu me organizo vários perfis de uma vez e eu vou te dar a dica, que é o que eu faço, porque no início era só dois perfis. Na verdade, era só o YouTube e o LReis Design, né? Eu só tinha pro YouTube e para o LReis Design. Aí depois eu adicionei o Live Reis Designer e o LReis Create. Então, hoje são quatro perfis que eu organizo lá, mas começou só como dois. E você pode começar como dois. Você pode começar como o seu perfil e o perfil da sua agência ou então seu canal no YouTube. E por que que eu separo também essas duas coisas? É muito interessante. Porque eu tenho meio que dois canais para o mesmo propósito, para o mesmo perfil, que é o Live Reis Designer. Esse canal é Live Reis Designer. O meu Instagram é Live Reis Designer. E eu organizo os dois de forma separadas e não juntas, porque o conteúdo que vem para cá não é igual o conteúdo que vai para lá. São ditos diferentes, são palavras diferentes, são coisas diferentes. Tem semanas em que eles se conectam. E tem semanas que não. Então, por isso que eu não organizo tudo em um lugar só. Então, até se você tem um canal e você acha que por você ter um canal com seu nome, enfim, e você ter um perfil no Instagram com seu nome, você acha que é a mesma coisa? Não é. Então, já separa. Então, beleza. Aí, aqui em opções, você vai adicionar uma opção e você vai colocar o perfil. Então, aqui, ó, vai ter perfil X, que é um dos perfis, e vai ter também o perfil Y. Criou, eu escrevi certo? Criou, pronto. O que que você vai vir fazer aqui agora? Voltou, voltou de novo, voltou mais uma vez. Você vai vir aqui, ó, em agrupar. Clicou em agrupar, você vai colocar aqui, ó, agrupar por troca de status para justamente aqui, ó, aquela propriedade que a gente acabou de criar. Selecionar. Feito isso, ele vai ocultar grupos vazios e colorir colunas. Eu gosto de tirar os dois. Por quê? Porque ali, no caso, ele está ocultando grupos vazios. Isso significa que se não tiver nada em perfil X, em perfil Y, ele vai ocultar. E não é o que a gente quer. Então, vou clicar aqui para tirar isso e vou clicar também para descolorir a coluna, porque senão vai ficar muita informação. Porque eu vou colorir com outros critérios. Então, eu não quero que ele fique colorido só por ser aquela coluna, sabe? Então, ó, apertou em X, clicou aqui, e aí pronto. Aqui você já tem
o que eu uso. Então, eu venho aqui, literalmente já está pronto. Você vai colocar aqui o nome da database. O meu é Central de Perfis e Contas. Você pode repetir isso aí também, Central de Perfis e Contas. Feito isso, pronto. Você já tem aqui as 4 publicações dos 2 perfis. Eu vou te mostrar aqui também as minhas configurações, ó. Aqui é a minha configuração de visibilidade, para você dar uma olhada e replicar se você quiser. Como eu já falei, quem entende Notion vai saber fazer. Quem não entende, dá uma estudada aqui, porque só o que tem a gente ensinando Notion no YouTube. Então, tem um canal até que é muito bom, que é o Mago do Notion. Acho que é assim, eu aprendi algumas coisas com eles. Então, assim, se você quer aprender um pouco de Notion, como que eu uso a minha organização Notion voltado para designer, é aqui e eu vou mostrar como que eu me organizo. Mas se você quiser aprender a mexer no Notion, aí eu lhe recomendo, né, outros canais aí para você conseguir entender melhor. Então, eu vou passar aqui o olho com vocês nas minhas propriedades que eu tenho. Lembra que eu criei com vocês as propriedades? Então, segue o mesmo critério. Aqui eu tenho a data de publicação, eu tenho o status dessa tarefa, os dias, que no caso aqui, eu acho que é uma fórmula que eu fiz para me conseguir ver exatamente isso daqui, ó. Faltam 5 dias, faltam 3 dias, 25 faltam 2 dias. Então, é só uma fórmula. Você pesquisar aí, fórmula do Notion, você vai entender como é que faz, é a coisa mais simples do mundo. Fora que com a atualização do Notion, você consegue pedir para IA. Então, você consegue colocar a propriedade de fórmula, e aí quando você clicar lá, ele vai te perguntar o que é que você quer fazer. Então, é literalmente só você escrever: eu quero saber quantos dias faltam, eu quero que essa propriedade me mostre quantos dias faltam até a data de publicação. E aí ele vai fazer bonitinho, você pode até falar: eu quero que você coloque cores, eu quero que você coloque emojis, eu quero que fique um negócio bem visual, e ele faz. Daí a gente tem aqui o responsável, e ele tem essa chavinha, porque eu pago o Notion Business, e eu tenho uma condicional, vamos dizer assim, eu tenho uma regra para o responsável. Então, por exemplo, aqui o Xande e a Isa, eles têm acesso a todo o meu central de perfis e contas, mas eles só conseguem editar os locais em que eles estão adicionados. Eles conseguem ver tudo, mas para editar o material, entrar, trocar tag, trocar o que for para editar essa página, tipo, editar isso aqui, eles só conseguem nos que estão adicionados, tá? Por isso tem essa chavinha. E aqui, o visita barra alcance, você tá vendo aqui que tem essa carinha aqui, né? É porque ele, como eu falei, é uma fórmula. Então, eu fiz para ele colocar essa porcentagem da minha visita barra alcance. Então, por exemplo, uma vez por mês, eu venho aqui e coloco todas as visitas e os alcances que aquele post teve. Para mim também avaliar se funcionou, se não funcionou, o que é que eu posso fazer melhor, entendeu? Então, eu fiz uma fórmula para ele poder me dar uma porcentagem sobre aquilo. E sim, eu sei que o Instagram ele faz isso, mas eu só queria ter aqui, sabe? Então, se eu uso essa central para me ver todas essas coisas nos meus conteúdos, por que que essas informações mais importantes eu não coloco aqui? Sendo que são muitas informações, são N informações. E eu só quero essas informações específicas, que são visita versus alcance e visita versus seguidores. Porque tem o alcance, que é a quantidade de impressões ou de contas que foram, a quantidade de contas que foram alcançadas com aquele post, e tem a visita, ou seja, esse alcance de quantas pessoas visitaram o perfil. E aí tem o terceiro ponto, que é: essas visitas viraram seguidores, entendeu? Então, são só esses critérios que eu mais uso, porque se um post ele teve muito alcance, teve muita visita e poucos seguidores, eu queria entender o que que tá acontecendo. Tipo, é o feed que não tá ornando, a biografia, é o destaque, porque essa pessoa entrou no perfil, o que é que tá fazendo ela não ficar? Entendeu? Então, basicamente é isso. Eu coloco aqui, e número, tá? Esse aqui é número. Então, eu coloco aqui e ele faz essa fórmula básica de divisão para mim. O canal é aquela propriedade que eu criei com vocês, de perfil normal. Contas alcançadas, eu acabei de explicar. Eu vou aqui, coloco o número, coloco o número, coloco o número. E note que, se ele tá com o olhinho fechado, quer dizer que ele não aparece aqui. Então, ó, eu vou clicar aqui no canal. E aí, ó, tá vendo que agora aparece qual que é o canal, qual que é o perfil? Pois é, eu tiro porque não tem necessidade. Se ele já tem aqui em cima, para que eu vou querer em cada card? Essa aqui é a minha configuração de cor condicional, certo? Se você sabe mexer em cor condicional, ótimo. Se você não sabe, é literalmente você pedir para ele colorir com base em alguma propriedade. Então, por exemplo, eu quero que ele pinte de verde
tudo que for com a etiqueta de publicado. Ele vai fazer isso. Tudo que é status de publicado, ele vai pintar de verde. Então, e assim é para os outros. Então, o que é para essa semana, ele pinta de rosa, por exemplo. E assim vai a minha configuração de cor condicional. Nessa database eu não tenho nenhuma automação e eu tenho 4 visualizações para ela. Primeiro é o mês atual, então eu tenho um filtro básico para ele filtrar o mês que a gente tá. Então é tudo desse mês vai aparecer aqui. Tem o segundo sobre o mês seguinte, e aqui não é tão básico assim, porque eu tenho que vir aqui e definir o espaço de tempo. Então eu poderia colocar por um mês que vem, daqui a 30 dias, mas ele não contabiliza os próximos 30 dias. Então a gente está em maio. Ele não vai contabilizar tudo de junho. Ele vai contar daqui a 30 dias. Então hoje é dia 23 de maio, ele vai colocar de dia 23 de maio até o dia 23 de junho. E não é isso que eu quero. Então eu só venho aqui e coloco uma regra, né? Ó, regra data de início está entre, e aí eu tenho que definir aqui qual é esse intervalo. Então, dia 1º de junho a dia 30 de junho. E aqui a gente já tem um pouco de conteúdo. Esses conteúdos não são definitivos, eles são só coisas que eu vou jogando desse mês para o mês que vem, caso eu mude de ideia em algum conteúdo aqui, certo? Porque, sim, eu mudo bastante de ideia. Até porque isso daqui, eu não faço os 4 conteúdos, faço os 4 designs e já deixo tudo agendado e parto, não. Eu gosto bastante de estar atualizando, de estar vendo se está funcionando. Eu não gosto de postar por postar. Pronto, feito isso, no mês seguinte eu já mostrei. Ideias são literalmente ideias soltas aqui dentro. Então aqui tem várias ideias que não foram para frente ou só estão esperando aqui sua vez. E aqui também é separado pela rede social, né? Tem algumas ideias web redesign, livre e assim. E o calendário, que é um calendário geral com todas as publicações. E aqui tem, ó, as porcentagens que eu falei pra vocês, sabe? Daquelas contagens, pois é, aqui aparece. E você pode ver que eu sigo essa organização desde, vamos ter certeza aqui, desde fevereiro, desde o dia 17, 16 de fevereiro. Ai, como é que você faz para ter ideias e tudo e não sei o quê? Literalmente no dia a dia. Então, conteúdo é a sua forma de falar sobre algo. Um monte de pessoas já falou sobre organização, um monte de pessoas já falou sobre produção de conteúdo, um monte de pessoas já falou sobre tudo. Você não vai ser o primeiro. É muito difícil a gente ser o primeiro a falar sobre alguma coisa. Então, o que as pessoas querem ver é a sua forma de falar sobre aquilo, a sua bagagem, quais são as suas ideias, o que que você tem a falar sobre aquilo. Porque eu vou usar eu mesmo de exemplo. Eu, Lívia, vejo, no mínimo, uns 3 canais diferentes falarem sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque eu gosto daquela pessoa e eu quero ver a opinião dela sobre aquele assunto, entendeu? Então, basicamente, é isso, galera. Sobre como criar conteúdos, é dessa forma. Ah, mas como é que você faz pra não sei o quê? Mostra como é que é por dentro, não sei o quê. Ó, eu vou mostrar isso aqui, ó. Eu não faço pessoa arte, eu faço post. Cliquei aqui, abriu. Venho aqui, coloco o título, a fazer, data de publicação responsável, e aqui tem uma headline. Essa headline, ela tá até boa. Por quê? Porque normalmente os conteúdos eles estão assim, ó, sem nada. Por quê? Porque quando eu vou criar, eu crio, literalmente. Quando eu vou criar isso daqui, eu venho aqui e redijo, eu venho aqui e crio o texto, entendeu? A mesma coisa pro YouTube. Eu não faço roteiro para os meus vídeos. Eu tenho tópicos. Eu não crio scripts, eu não crio roteiros, eu crio tópicos. Tópicos que eu preciso falar, tópicos que eu preciso abordar. Quando é só um papiando, por exemplo. Nesse caso aqui, como eu tô gravando na tela e eu tô aqui explicando para vocês, eu não preciso nem criar tópicos para isso. Olha, isso aqui tá vazio. Esse não era nem o tema do vídeo de hoje. Tá vendo aqui, ó, o tema do dia 25 era outro, cliente fechando um processo criativo, só que eu não quis criar sobre isso. Entendeu? Eu quis criar sobre isso que eu tô falando com vocês hoje. Então, eu vou atualizar isso daqui depois para vocês verem. Então, assim, você não precisa se cobrar, não se cobre tanto. Só faz. E aí você vai melhorando. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E eu conto com a sua curtida, eu conto com o seu comentário, eu conto com você. Tá bom? Então é isso. Bye.